Puxa vida. Gente, eu quero agradecer muito à Casa de Manuel Felipe Santiago o convite, o honroso convite de estar aqui presente essa noite, para a gente poder falar de Allan Kardec, né, para poder falar do livro A Gênese, que é o livro que está sendo estudado, que está sendo discutido essa semana. É o livro do ano, né, já que a Gênese está fazendo 150 anos, né, que ela foi publicada pela primeira vez em 1868. Antes, a gente pediu para o Ricardo, e o Ricardo concordou, anuiu, em reapresentar o estudo sobre a Gênese espiritual que a gente apresentou no início do ano em Contagem, porque os grupos de mocidades espíritas, muitos deles utilizaram a Gênese como objeto de estudo, e como a gente ficou muito tempo debruçado em cima desse capítulo, o capítulo está mais próximo aqui da cabeça, a gente tem maior chance de passar menos vergonha num capítulo já estudado, já apresentado, já discutido. E eu queria fazer de uma forma um pouco diferente, porque é um capítulo muito filosófico. Se eu ficar apresentando a filosofia, a argumentação, daqui a pouco eu acho que eu durmo antes que vocês aqui na frente. Então, eu separei o capítulo em questões, tá? E eu gostaria de, apesar da gente estar num evento, se não houver nenhum inconveniente, de abrir a palavra ao público a partir das questões, para a gente poder discutir o que passa pela nossa cabeça sobre as perguntas que Kardec faz nesse capítulo chamado A Gênese Espiritual e o que efetivamente Kardec escreveu dentro do livro ou que a gente conseguiu encontrar no texto de Kardec. Ok? Tudo bem? Como eu sei que eu vou falar e vou me empolgar, e no final do tempo, às vezes o tempo passa mais rápido do que o previsto, né? Eu faço um acordo com o relógio no início do estudo, e o relógio nunca me obedece, ele nunca cumpre o acordo, a culpa é do relógio, não é minha, sabe? Então, eu queria divulgar para vocês que a gente está organizando esse ano em Belo Horizonte, tem 10 anos que esse evento é organizado em São Paulo. Aí, ano passado, os próprios paulistanos sugeriram que fosse feito aqui em Belo Horizonte, então a gente vai fazer o 14º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. O tema deste ano vai ser Sobrevivência da Alma. Eu estou recebendo trabalhos, inclusive, do exterior, de fora do Brasil. Não sei se o companheiro vai conseguir estar conosco, tá? Mas nós estamos na primeira fase em que os interessados em apresentar trabalhos escrevem o trabalho e submetem. Aí a gente encaminha para os pareceristas leem os trabalhos, aprovam ou não aprovam, sempre dão sugestões aos autores, tá? E aí a gente monta a programação. Então, se vocês me perguntarem quem vem, tá? Ainda não tem como responder para vocês. O que eu posso dizer é que, como convidados, a gente já confirmou a presença de 2 professores do NUPS, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Alexander Moreira Almeida vem falar, tá? E o Humberto Schubert, tá? Que no meio espírita eu posso dizer, no meio acadêmico não, no meio acadêmico Humberto Schubert é o doutor Humberto Schubert, do Departamento de Filosofia. Tá? Mas no meio espírita ele é neto da Sueli Caldas Schubert. Tá? E ele também vai falar, ele vai fazer uma revisão para nós do conceito de sobrevivência da alma dentro da filosofia. Tá? Os trabalhos estão muito instigantes, estão muito interessantes, eu não posso falar nada deles, porque eu nem sei quais serão ou não aprovados, mas está todo mundo convidado. A União vai acolher aqueles que se inscreverem gratuitamente. Ok? Não vai ter custo, não vai ter taxa, não vai ter nada. Por isso, inscrevam-se rápido, tá? Mas as inscrições ainda não estão abertas. Quando eu tiver a programação, a gente divulga e encaminha para vocês aqui na Casa de Manuel Felipe Santiago. Quem quiser auxiliar a gente no evento, por favor, procure o Valdemar, candidatos, voluntarize, porque a gente vai receber gente do Brasil todo. E nós estamos também planejando um passeio na tarde de domingo a Pedro Leopoldo, em que os participantes vão conhecer o Centro Espírita fundado pelo Chico, tá? O Luiz Gonzaga, vão conhecer o Museu Casa de Chico Xavier, tá? E vão conhecer a Fazenda Modelo, é o que está planejado. Esse
esse tour fica fora do evento, aí esse vai ser cobrado porque alguém vai prestar o serviço de translado e tal. E a gente volta por Confins, tá? Deixa os companheiros em Confins, aqueles que vão viajar de volta, eu acho que a gente vai ter acolhido bem. Eu posso dizer também que a União está se preparando para servir muito pão de queijo, para deixar a marca mineira no evento. Tá? E seria muito bom a gente ter trabalhadores das diversas casas de Belo Horizonte presentes no evento, auxiliando a gente, trabalhando junto. Tá? Trabalhar junto é uma coisa que assim, aumenta os nossos laços, fortalece o nosso movimento e a todos nós. Tá? Desculpa ter gastado esse tempo todo fazendo a propaganda. Tá? A submissão vai até 30 de abril, os trabalhos estão nesse site aqui, lip.net. Qualquer informação vocês podem pedir para o Marcelo, que está no contato@lip.net, ou podem escrever para mim no Espiritismo Comentado. Eu trouxe cartõezinhos, quem quiser pode procurar depois. Bom, o capítulo 11 chama-se A Gênese Espiritual. Ele sucede um outro capítulo que chamava-se A Gênese Orgânica. A gênese orgânica significa a origem do organismo. A gênese espiritual significa a origem do espírito, o início do espírito. O que a gente vê é que o livro A Gênese é uma espécie de síntese, grande síntese, dos muitos trabalhos que Kardec veio publicando ao longo dos anos. Esse capítulo ele faz uma síntese das partes 1 e 2 de O Livro dos Espíritos, só que já no final da trajetória de Kardec, porque, como todos nós sabemos, Kardec iria desencarnar no ano seguinte ao da Gênese. Em março de 69, ele iria desencarnar. Tá? Então, ele publica a Gênese em 68 e faz 3 edições no mesmo ano. O livro foi extremamente procurado à época de Kardec. Tá? Então, é um livro que os espíritas costumam ler muito pouco, porque o início do livro vai falar da Gênese no sentido da origem do globo, da origem do nosso planeta, da nossa casa. E Kardec ele não poupa o leitor. Ele trata de geologia, ele trata das ciências que à sua época falam da origem do mundo. Tá? Ele faz um contraponto, claro, marcante, à ideia mítica da origem do mundo, a cosmogonia da Igreja Católica. Tá? Então, o que Kardec vai fazer é mostrar que os conhecimentos da ciência são plenamente compreensíveis, acertáveis com o pensamento espírita, que o espiritismo se baseia nas ciências e na sua evolução. Tá? Aqui, então, acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer nesse capítulo da Gênese Espiritual é essa que Kardec faz. Kardec discute nesse capítulo principalmente a filosofia, e ele vai entrar no ramo da filosofia que a gente chama de metafísica, tá? Que ganhou esse nome por causa das obras de Aristóteles, tá? Além da física. A física tratava das coisas do mundo, a metafísica trata das coisas do homem, do espírito. Tá? É esse tipo de dimensão da filosofia. Aí eu pergunto para vocês, existe inteligência sem corpo? Se a gente tirar o corpo visto como corpo físico, ou também corpo químico, ou também corpo biológico, essas 3 ciências formam as chamadas ciências naturais, ciências da natureza. A inteligência é fruto do corpo ou ela existe sem o corpo? O que vocês acham? Existe sem o corpo? Mas as pessoas que têm problemas no cérebro, elas não têm dificuldade de aprendizagem, de expressão? Isso não significa que o corpo é quem gera o pensamento? Não? Significa que o corpo barra algumas manifestações. Fala aí, para todo mundo ouvir. Mas eu não sei se eu estou falando certo. Não tem problema, nem eu sei. Nesse caso que você falou aí, eu acredito que existe fora do corpo, né? Mas que o corpo, quando o espírito está encarnado, ele pode barrar muitas atividades
possibilidades, muitos pensamentos do espírito, porque às vezes ele tem algum problema, né? O corpo apresenta alguma doença, alguma coisa que impede o espírito de se manifestar livremente. Muito obrigado. É esse o pensamento de Kardec, né? O corpo ele funciona como uma interface. A gente usa esse termo na computação. É algo que pega a informação de um ponto e leva a informação para um outro ponto. Se a interface estiver com defeito, a informação na sua origem pode estar perfeita, mas ela não vai chegar ao seu destino. Tá? E é assim que a gente enxerga essa questão, né? Kardec, ele faz uma distinção entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo no Livro dos Espíritos, e ele retoma essa distinção na Gênese. Tá? Quem pegar a Gênese para ler vai encontrar Kardec escrevendo espírito com E minúsculo e com E maiúsculo. Tá? O que a gente vê? Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca espírito com E minúsculo como sendo princípio inteligente. O espírito como princípio, como origem da inteligência, como causa da inteligência, da enteléquia, da capacidade de compreensão. Tá? O espírito é a fonte. E ele fala, existe um princípio espiritual e existe um princípio material. Kardec, nesse ponto de vista, é dualista. Existe uma interação entre o princípio espiritual e o princípio material, mas são princípios diferentes, regidos por leis diferentes. Essa questão essa questão 23 do Livro dos Espíritos, ela só surge na segunda edição do Livro dos Espíritos. Na primeira edição, Kardec não havia sentido necessidade de fazer essa distinção, mas pelos comentários e pela discussão que gerou a publicação da primeira edição, que tinha 500 perguntas mais ou menos, Kardec resolveu desenvolver alguns pontos que estavam subentendidos, e ele deixa essa posição marcada na segunda edição até a 8ª, 9ª, 10ª, eu não sei quantas edições do Livro dos Espíritos Kardec publicou enquanto encarnado, mas foram muitas, foram bastantes. E ele fazia modificações, pequenas modificações de edição para edição. Mas a origem do texto que a gente tem é a segunda edição. Ele usa espírito com E maiúsculo para falar de seres inteligentes. Aí um leitor apressado perguntaria, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E nesse capítulo da Gênese, ele volta a essa questão, e essa questão vai ficar muito clara. Tá? Quando ele fala em ser inteligente, ele está falando do espírito mais o perispírito. Ele fala daquilo que é percebido por um médium vidente, por exemplo. O Valdemar está com o livro de Ivone Pereira nas mãos. Tá? Ivone é uma médium importante para a história do movimento espírita brasileiro, com muitos livros publicados pela FEB, no seu Recordações da Mediunidade, se não me falha a memória. Ivone vai descrever com detalhes como o espírito Chopin aparecia para ela e como é que ele estava vestido. Chega a ser quase irritante a leitura do texto da Ivone, porque ela tem aquele olhar feminino, aquele olhar assim que faz screening, né? Que vasculha a pessoa que chega, e ela dá detalhes do vestimento, da roupa, de como aparenta ser o tecido que é utilizado. Com certeza o espírito, o princípio inteligente, não tem nada disso. Como é que o espírito se mostra com essa forma para que o médium o perceba? Kardec diz que existe algo entre o espírito e a matéria, algo semimaterial. Ele nem chega a definir, algo oriundo do que ele chama de fluido cósmico universal, que é o perispírito. E ele usa o termo perispírito, e é um pouco estranho para nós, falantes de língua portuguesa, tá? Mas quem estudou biologia vai se lembrar do perisperma, né? Que é uma parte da semente que fica ao redor, tá? da semente que a protege. Então, a ideia que Kardec queria passar para nós com o termo peri,
tá? Perispírito, que está ao redor do espírito, é aquilo que dá forma ao espírito, é aquilo que faz com que o espírito possa ser percebido como se encarnado estivesse, como se ainda habitasse um corpo, mas não habita, mas ele mantém a forma. E aqui a gente tem o que a gente chama de insight kardeciano. Como é que Kardec afirma a existência do espírito com tanta determinação, de uma forma assim tão marcante, enquanto as pessoas estão no meio científico, assim, isso é uma questão que está posta. Tá? Algumas pessoas do curso de medicina vão acreditar que o que existe é o corpo e que o corpo morto não é assim, a prova cabal da ausência do espírito, mas o corpo morto marca o fim da personalidade, tá? E que só existe aquilo que o homem consegue ver através dos seus 5 sentidos. Então, o que faz Kardec adotar essa posição de forma tão clara, tão marcada? Tá? O que faz para ele, o que levou Kardec ao seu insight foi o fenômeno das mesas girantes. Todos nós repetimos essa história e todos nós conhecemos quem fez, passou por evangelização na casa espírita, ou passou por algum curso pelo ESD, pela sua formação espírita, ou mesmo assistindo às reuniões públicas, já deve ter ouvido falar do diálogo de Kardec com Fortier. É um diálogo que ficou no livro Obras Póstumas, em que o próprio Kardec escreve, em que o amigo dele, o senhor Fortier, o chama para conhecer o fenômeno das mesas girantes, tá? Mesas que se levantavam, tá? E que se moviam, e Kardec não dá a mínima bola para ele. Ele achava, ele acreditava que essas mesas, que esse fenômeno pudesse ser explicado através de alguma força mecânica. E com base nesse raciocínio é que ele formula a resposta que ficou célebre. Aí Fortier volta a se encontrar com Kardec e fala assim, não, mas as mesas respondem a perguntas. Quando ele fala que as mesas respondem a perguntas, isso de alguma forma incomoda Kardec. Como é que pode um objeto inanimado responder uma pergunta se ele não tiver enteléquia? Ou é uma fraude, ou vai ser alguma coisa armada pelas pessoas para enganar aqueles que participam, ou então existe uma inteligência por detrás desses fenômenos. E é isso que chamou a atenção de Kardec. Kardec não estava lá muito interessado em ver as mesas se mexerem. O que motivou ele desde o início do trabalho dele é se havia uma inteligência por detrás daquele fenômeno. E ele vai enxergar que existe uma inteligência e que essa inteligência é incorpórea. Essa inteligência não é a de nenhuma das pessoas encarnadas lá presente, que está fazendo movimentar. Que essa inteligência dava respostas que não poderiam estar no cérebro dos presentes. E quem viu o Chico Xavier, ou quem leu o Chico Xavier, vai encontrar muitas vezes esse tipo de episódio se repetindo na história dele. São pessoas que chegam de longe, que saem de Niterói, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e que chegam junto ao Chico em Pedro Leopoldo ou em Uberaba, e o Chico cumprimenta e, sem ter sido apresentado, começa a perguntar como é que foi sua viagem, começa a falar dos problemas que eles tiveram na viagem, e começa a falar dos parentes, e começa a dar informações que não poderiam estar na mente de Chico Xavier, senão através de uma fraude. E teria que ser uma fraude muito boa, tá? Acho que isso a gente vai ver no Sobrevivência da Alma. Quem for ao passeio que a gente vai fazer na Fazenda Modelo, vai encontrar o local em que o Chico costumava psicografar na hora do almoço. Ele saía para o almoço, alimentava-se, tá? E aproveitava o tempo livre para psicografar. E em 3 meses, ele psicografou o livro Paulo e Estevão. 3 meses, gente. Vocês já viram o livro? Ela é difícil até da gente carregar para lá e para cá. É um calhau, como a gente dizia na juventude. Não cabe dentro da bolsa. Se a bolsa for mais modesta, não cabe, não dá para levar dentro da bolsa.
tá? É perigoso colocar como livro de cabeceira, porque se o cônjuge ficar com raiva e pegar o livro, faz um estrago monstruoso, tá? Como é que foi que ele conseguiu escrever o livro em 3 meses? Qualquer um de nós, se tivéssemos dedicado todo o dia para poder pesquisar, ler e escrever, não teríamos sido capazes de escrever o livro com tantos detalhes. Vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro junto com o livro do Atos dos Apóstolos? Como é que Chico conhecia tantos detalhes que estão na narrativa do livro? Porque no livro a gente tem a parte romanceada que está fora das escrituras. E a gente tem a parte que faz menção àquilo que está nas escrituras. Não é que ele tinha todo aquele conhecimento acerca dos Atos dos Apóstolos? Não é que ele dá notícias de todos os primeiros cristãos e de em qual viagem Paulo encontra com quem, viaja com quem, é perseguido por quem? Tudo com rigor e detalhe, em 3 meses. Tá? Então, são essas questões que já incomodavam Kardec apenas percebendo as mesas girantes. E é por isso que a gente diz que o Espiritismo, nós brasileiros dizemos que o Espiritismo começa com Allan Kardec, porque com Allan Kardec começa a doutrina espírita, o pensamento da vida do homem a partir da realidade dos espíritos. E não apenas a pesquisa experimental espírita que já existia antes, ou espiritualista que já existia antes. Kardec desenvolveu um corpo de doutrina, de pensamento. E é por isso que é tão desafiador para nós. E é curioso que um conjunto de conhecimentos escrito há mais de 150 anos, a partir de 1857, continue atual. Se ele continua atual, é porque ele trata de coisas que são essenciais para nós. Ele trata de princípios. Qualquer um aqui que estude física vai saber que todo aquele conhecimento que Newton desenvolveu, que a grande maioria das leis de Newton, tá? Elas estão preservadas para os dias de hoje. Alguém pode virar e me falar, não, mas Einstein descobriu que as leis de Newton não se aplicavam ao mundo do subatômico. Mas do atômico para cima, tirada alguma precisão, as regularidades que Newton encontrou na natureza continuam valendo. E os princípios que ele escreveu são bem anteriores a Kardec. Vai falar com um físico que Newton está ultrapassado, para vocês verem o que o físico vai responder para vocês. Vai responder que a gente não entende de física. Tá? É isso. Bom, o que é princípio espiritual, então, para Kardec? Esse eu não vou passar para vocês, tá? Porque eu já acabei comentando, né? Princípio é uma proposição fundamental que serve de fundamento a uma dedução na filosofia. A filosofia é como a gente construir um muro. Então, a gente põe lá embaixo os alicerces do muro. Né? Aí, para o muro ficar firme, se os alicerces puderem ser de concreto armado, melhor. Tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os tijolinhos presos pela argamassa, uns em cima dos outros. Os primeiros tijolinhos lá de baixo, aquelas proposições que são tomadas como certas e que são básicas, são os princípios da filosofia. Aqui eles falam, princípios, postulados, aí a gente pode falar de outros termos que eles utilizam na filosofia. Então, Kardec parte de princípios e ele vai usar um termo muito usado na matemática, axioma. Então ele fala assim, é axiomática a existência de um princípio espiritual. A gente fala assim, meu Deus do céu, o que o homem está falando? Ele está dizendo que é óbvio, tá? Que não é difícil, que não é problemática a questão da existência espiritual, que não é fantasiosa a questão da existência espiritual. Que com base na experiência que ele já havia tido, a existência do espírito era óbvia. Mas não só com base na experiência. Ele vai formar uma frase
que os espíritas vão considerar tão importante, tão fundamental para o espiritismo, que a gente vai encontrar essa frase escrita na França. Tá? Olha só, ele vai falar também que é axiomática a existência de um princípio material. Então ele está dizendo, lá embaixo, nos tijolinhos da primeira linha do espiritismo, nós dizemos há um princípio espiritual e há um princípio material. Nessa parte está claro que ele está contrapondo princípio espiritual a princípio material, que são duas coisas distintas, dois princípios, cada um com a sua identidade. Ok, gente? Olha lá, hein? E aí ele fala assim, como é que ele demonstra essa relação? Ele diz assim, todo efeito tem uma causa. Logo, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Um princípio material não é inteligente. O princípio material, a natureza, ela é mecânica. A inteligência vem de onde? Do espírito. Portanto, se somos inteligentes, é porque há um princípio inteligente em funcionamento por detrás dessa aparência que são os nossos corpos, que é o corpo de quem fala com vocês. E Kardec utiliza essa forma de pensamento também para deduzir a existência de Deus. Ora, existem os homens e os homens são inteligentes. Homens, não no sentido de homens do sexo masculino, no sentido de seres humanos, de qualquer gênero, tá? São inteligentes. Se são inteligentes, tá? E se existe uma época que não existiam homens no mundo, há de haver uma causa e essa causa há de ser inteligente. E é por isso que ele diz que ele pode entender Deus como uma inteligência suprema. É uma inteligência superior que gerou essas pequenas inteligências que somos nós. Tá? Esse é o raciocínio metafísico de Allan Kardec. Opa. HB20 2369. Precisa descer o carro para o de trás sair. Ficou preso. Alguém tem um HB20 com placa 2369? Beleza. Vai com Deus. Mas volta. Aí eu vou correr com a matéria para ele ficar perdido quando ele voltar. Bom, ao fazer uma tentativa de ilustração, uma comparação para a gente poder compreender, Kardec compara a causa inteligente a um sino. A gente tem um sino que é algo inerte, tá? É algo material, tá? Geralmente feitos de bronze, com um pêndulo de bronze também dentro deles, solto, não é isso? Se o símbolo, se o sino, que é o símbolo, ele estiver preso na torre, solto, capaz de funcionar, e bater um vento forte nesse sino, ele vai tocar, não vai? Mas a gente vai saber que o que está fazendo o sino tocar é o vento. Por quê? Porque o vento é uma causa mecânica. E a gente vai ver que o ritmo do vento faz o sino tocar a partir de como o vento bate no sino. Mas se vier um fradezinho daqueles gordinhos antigos, carequinhas, tá? E o frade chegar lá embaixo e resolver tocar, nós vamos saber que tem uma pessoa fazendo tocar o sino. Por quê? Porque ele toca com um certo ritmo, demonstrando um significado, dando inteligência ao badalar do sino. Todo mundo aqui deve ter assistido Por Quem os Sinos Dobram. Então, no meio da guerra, eles tinham um código entre eles de como é que o sino deveria tocar para que as pessoas soubessem que o inimigo estava se aproximando. Que tipo de toque é feito, tá? Para poder chamar... isso foi em Santa Teresa, onde eu morei. Né? Eu morava diante de um sino, talvez por esse evento traumático, é que eu gostei tanto do exemplo de Kardec. Todo domingo de manhã, às 6 horas da manhã, o padre de Santa Teresa, que era oriundo da Holanda, ele tocava o sino. Tá? E aí a gente acordava, porque a janela do meu quarto dava para a torre do sino. Até que alguma alma santa
profundamente evoluída, conseguiu convencer o padre a só tocar o sino às 9 da manhã, porque antes ele tocava às 6, e se a gente não levantasse às 9, não tinha com escapatória, às 9 a gente ficava de pé, tá? Depois ele deixou a gente dormir até às 9 horas da manhã do domingo, tá? E eu oro por essa pessoa que conseguiu convencer o padre Cornelius até hoje, tá? Eu tenho certeza que ela vai ser muito bem acolhida no plano espiritual, tá? Só pela comunidade, da interferência da comunidade de Santa Teresa. Então, não se atribui pensamento à matéria do sino. Logo, há por trás do seu toque de aviso uma inteligência, o mesmo com o nosso corpo. É o raciocínio que Kardec faz. Se Deus existisse, ele criaria seres inteligentes e sensíveis, pessoas para o nada? Essa é a segunda questão que eu pude depreender nesse capítulo. Partimos da ideia de que o homem é inteligente, de que há um princípio espiritual e de que Deus existe. Por quê? Porque sendo inteligente e não tendo criado a si mesmo, o homem há de ter uma causa, e essa causa há de ser inteligente. Então a gente não sabe muito sobre Deus, mas a gente sabe uma coisa: ele é inteligente, porque só uma causa inteligente pode gerar um efeito inteligente. Ok? Embora tenha uns quadros de arte moderna que a gente duvida às vezes que haja uma causa inteligente por detrás dele, a gente suspeite que haja uma causa mecânica, tá? De uma forma geral, a gente vê que existe um ser inteligente por detrás. Tá? Então, se o homem existe, é um espírito, e Deus existe, tá? Ele criou os seres para o nada? Ele criou os seres para, após a desencarnação, desaparecerem, serem incorporados a um todo, que é a hipótese panteísta? Ou ele criou os seres para alguma coisa? O que vocês acham? Quem me ajuda? Alguma coisa. Por quê? Por quê? Ele não podia ter criado por nada? Ele não é Deus Todo-Poderoso? Qual lógica? Me explica. O Kardec, né? O nada não existe, não é isso? O nada não existe. Mas assim, a gente tem toda uma tradição na filosofia do chamado nihilismo. E nihil, né, é o nada em latim. São muitos filósofos que a partir do século XIX começaram a argumentar que o homem existe para o nada. E que a negação do nada é que atrapalha o homem. O que você acha disso? Ela balançou a cabeça assim. Bom, vamos ver o que Kardec acha disso, né? Já que a gente está aqui para isso, esse é o meu trabalho. Tá? Então, Kardec começa a argumentar a partir do sofrimento. E eu acho muito interessante, porque quem melhor captou essa dimensão do pensamento de Kardec em diálogo com os espíritos foi Leon Denis. E quem melhor traduziu o pensamento de Leon Denis fomos nós, os brasileiros. Porque ele escreveu um livro chamado O Problema do Ser e do Destino. E nós botamos no título O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse "e da dor" é por conta do editor lá da FEB, que colocou no título. No francês é O Problema do Ser e do Destino. Mas Leon Denis tem um capítulo sobre a dor tão marcante, que se minha memória não estiver ruim, tá? Raul Teixeira, em uma das biografias que escreveram sobre ele, diz que depois que ele leu O Problema da Dor, a questão da dor em Leon Denis, ele resolveu, falou assim: não, eu quero sofrer. É claro que ele não chegou à conclusão medieval, tá? De gerar o sofrimento contra o pecado, de pegar um estilete e bater nas costas, tá? Para que os impulsos se vão embora, como faziam alguns padres naquela época. Não é essa a visão espírita do sofrimento. Mas o que Kardec está colocando para nós é que essa existência nossa, mesmo sofrida, ela tem um sentido. E o sentido é justo, e o criador desse sentido é justo e bom. Então, mesmo que a gente passe por muitas dificuldades na vida e por muitos problemas, esses problemas não são sem sentido, a gente não sofre à toa. Se a gente acreditasse que sofre à toa, a gente faria como boa parte desses filósofos nihilistas. Boa parte deles suicidou-se, por acreditar que não existia nada depois da morte.
Mas nós temos certeza que a gente se mata e continua vivo. Então é um ato insensato, é um ato tolo. A gente vê os espíritos vindo às nossas reuniões mediúnicas que chegaram ao plano espiritual através do meio do suicídio, tá? Alguns perturbados porque sofrem e continuam sofrendo e esperavam que o sofrimento desaparecesse, mas o sofrimento se intensifica porque eles passam a não ter nem a benesse do corpo. O corpo é nosso amigo. Mesmo quando a gente sofre as dores de um processo, de um câncer, por exemplo, o corpo chega num determinado momento em que ele nos desliga e nos põe para dormir, não é isso? Então, apesar de todo sofrimento, a gente tem um momento de descanso. Mas no plano espiritual, não, a gente é pura consciência. Então, se a gente é sofrimento no plano espiritual, a gente é consciência do sofrimento. E até que a gente altere a nossa consciência no plano espiritual, a gente é uma vivência de sofrimento. Olha que coisa curiosa. E esse sofrimento existe com um sentido, com uma finalidade. A gente aprende com ele, a gente cresce com ele. A gente supera o sofrimento. E aí o sofrimento nos torna pessoas diferenciadas. Então, Kardec diz que se Deus existe, o sofrimento humano seria pura crueldade se não tivesse significado e objetivo, que é o argumento dele contra os nihilistas. Lembrem-se que ele colocou o tijolinho de Deus no pensamento dele lá embaixo. E boa parte dos nihilistas não acreditam em Deus. Tiraram o tijolinho de Deus das bases do seu muro. Tá? E ele coloca, ele entende que a perpetuidade do ser espiritual é uma crença inata, porque a grande maioria das nossas culturas fala da morte e da vida após a morte. Tá? Mesmo culturas consideradas selvagens, primitivas, não no sentido de serem atrasadas, mas de serem daquele jeito desde quando se formou aquela sociedade, desde o início da formação daquela sociedade, falam da vida após a morte. Quem pegar um livro chamado O Espiritismo, escrito por um autor francês, vai encontrar ele contando casos das tribos de índio dos Estados Unidos, falando da vida após a morte. Tá? Tribos de índios cuja cultura foi praticamente banida pela colonização inglesa, tá? Pela colonização europeia de uma forma geral. Tá? Mas eles acreditavam na vida após a morte. Né? Ele argumenta que há mais espiritualistas que materialistas e há mais deístas que ateus. E o ateísmo tem sido fruto de uma educação, tem até aumentado o número de ateus na nossa sociedade, mas isso tem sido fruto de uma certa educação, tá? De uma educação de base ou de origem cética. Mas aí a gente fica falando de muita filosofia, vamos deixar a filosofia quietinha. Tá? Princípio espiritual em Kardec é o mesmo que princípio vital? Não? Qual que é a diferença? O que é material? O que é espiritual? O princípio vital é material? O que é o princípio vital? Mas assim, se a gente pegar a física, a química, a biologia hoje, tá? A ideia de vida está ligada à ideia de orgânico. E o máximo que eles conseguem dizer é que os seres orgânicos, eles são formados de chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, né? Nitrogênio, né? Enxofre, sulfuro, né? S, enxofre, não é isso? Estou lembrando bem ainda? Nós, gente, isso aí eu voltei no passado, isso tem mais de 40 anos, viu? Tem mais de 40 anos que eu estudei. Está guardado em algum lugar lá no fundo do cérebro. Melhor, lá no fundo do espírito. Essa aí veio direto do espírito para cá. Então, a ciência tem dificuldade em estabelecer o que é a vida, quando inicia ou quando termina a vida. O que a gente tem são acordos. Entre os médicos a gente tem um acordo. Vamos considerar como sendo o final da vida quando o cérebro para de funcionar. É um acordo. Todo mundo de acordo, todo mundo tem que estar de acordo. E quanto que é o princípio da vida? Ah, bom, eles não entram em acordo. Tá? Tem gente que quer
acordar que a vida começa quando o espermatozoide entra no óvulo. Tem gente que quer acreditar que a vida começa 3 meses depois. Tem gente que quer acreditar. Então, existe todo um debate e o debate não é desinteressado. Cada um puxa para os seus interesses essa forma de argumentação. Para nós, existe vida quando há ligação entre o espírito e o corpo. E a gente não tem, infelizmente, nenhuma máquina para poder dizer há um espírito ligado a esse corpo ou não. Tá? Vocês têm certeza agora que quem vos fala aqui é o espírito Jader, através de um corpo. Então, deve estar encarnado. A menos que isso seja uma possessão, né? Devo estar encarnado. Então, não há dúvida. Tá? Mas se eu passo numa situação, eu estou numa situação de coma profundo, o espírito continua ligado ao corpo ou não? Pode estar, pode não estar. Nós temos dificuldades, apesar da gente ter uma clareza conceitual, nós temos uma dificuldade em operacionalizar esse conceito que a gente tem, que a gente traz, tá? do espiritismo. E a senhora tem razão. Tá? O Kardec, ele adota uma ideia muito comum no século XIX, de que por detrás dos elementos orgânicos há um princípio vital, há uma espécie de fluido vital. Um princípio inteligente, ele fala em princípio vital. O princípio é a ideia genérica da coisa. E o agente é o fluido vital. Embora haja alguns espíritas que estão querendo colocar isso em questão, mas isso para mim está muito claro em Kardec. É bobagem questionar isso. Tá? Desde Aristóteles fala no princípio ativo, só que o princípio ativo de Aristóteles está bem próximo da nossa noção de espírito. Tá? E nos séculos XVIII e XIX, alguns cientistas europeus defendiam a ideia de que os fenômenos relativos aos seres vivos, ou seja, a evolução, a reprodução e o desenvolvimento, pelo menos, tá? Que eu e uma planta fazemos, tá? Mas que uma pedra não faz, tá? A pedra, a rigor, não evolui, não se reproduz, não se desenvolve, é um mineral, está lá posto, tá? Seriam controlados por um impulso vital. Vital vem de vida, de natureza imaterial, diferente das forças físicas ou interações fisioquímicas conhecidas. Tá? Isso é o pensamento dos cientistas daquela época. Kardec entende que o princípio vital, ele tem um pé na matéria, ele é semi-material também. Tá? Então, os corpos seriam, é como se fosse uma espécie de se a gente fosse fazer uma analogia, é como se fosse o combustível para o carro funcionar. Você coloca o combustível no tanque, com o combustível o carro funciona. Tá? Sem combustível o carro pode estar perfeito, mas não funciona, ele precisa disso que dá energia, que a gente chama de princípio vital. E que de alguma forma a gente é capaz de transmitir uns aos outros. E é por isso que a gente aplica passes no centro espírita. Tá? É uma transmissão desse princípio vital, desse fluido vital que é o agente do princípio vital. Então, Kardec já falou em princípio espiritual ou inteligente, Kardec já falou em princípio material e Kardec fala em princípio vital. Nesse capítulo da Gênesis ele faz uma síntese. Quem tiver dificuldade com o livro dos Espíritos deve voltar nesse capítulo da Gênesis, porque ali ele dá uma explicação que nos satisfaz, clara, direta, rápida, tá? Que explica direitinho. O princípio vital é diferente do princípio inteligente. Há seres que vivem e não pensam, como é o caso das plantas que eu falei, dotadas de princípio vital, tá? Talvez dotadas de princípio inteligente, talvez não. Com certeza a gente encontra princípio inteligente nos animais, que dão demonstração de inteligência. É o cachorrinho da nossa casa que reconhece a dona, tá? E que faz brincadeiras, e que dá mostras de aprender. É o ratinho lá no labirinto dos psicólogos que aprende o caminho mais rápido para chegar no lugar onde tem comida, tá? E o psicólogo muda o labirinto e o rato vai e aprende, tá? Ele dá mostras claras de inteligência, tá? E corpos humanos com vida orgânica sem manifestação do pensamento. Kardec fala disso no Livro dos Espíritos e volta ao tema na Gênesis. Pessoas em que a ligação do corpo
do corpo com o espírito já se foi, já se rompeu, mas o coração é uma bomba elétrica. O coração é uma bomba que funciona a partir de princípios elétricos e faz circular o sangue. Então, se o coração bate e se é feito que o pulmão respire para haver a troca gasosa, o corpo continua funcionando, porém sem inteligência, sem espírito, com o espírito já desligado. Daí a dificuldade em se estabelecer quando é ou não o fim da vida. A matéria tem uma vitalidade independente do espírito e o espírito tem uma vitalidade independente da matéria. É o dualismo de Kardec. Dupla vitalidade, dois princípios. Dualista. Eu já ouvi espíritas bons dizerem que Kardec é monista. Não é, dualista. Ok? Inteligência e matéria. Espírito e matéria. Dois princípios diferentes. O espírito evolui de forma diferente. Esses dias eu estava lendo Platão. E o Platão lá na Grécia Antiga já falava isso. Quando ele vai falar da imortalidade da alma, ele vai dizer, olha, o que corrompe o corpo não corrompe o espírito. Aí eu entendi, é por isso que o pessoal fala em corrupção. A corrupção é corrupção de quê? Do espírito. É a falta de virtude, que é a corrupção. E ele fala, a corrupção do espírito não gera o fim do espírito, por isso a alma é imortal. Já a corrupção do corpo gera o fim do corpo. Eu adoeço, uma doença muito grave, tá? Desanda o maquinário, tá? O corpo vai-se embora, desfaz-se, o espírito não. Tá? Platão já pensava nisso, é por isso que Kardec diz que Platão e Sócrates são antecedentes do pensamento espírita. Se a gente estudar esses autores, a gente vai encontrar muitas coisas do espiritismo. Um professor de filosofia da minha filha explicou para ela isso. Ele falou assim, espiritismo é uma espécie de platonismo, com mais cristianismo. Você pega o platonismo e soma com o cristianismo, é o espiritismo. Tá fraco para nós, né, gente? A gente esperava mais do professor de filosofia. Mas não tá ruim não, né? Dá pra gente aceitar, tá? Dá pra gente ouvir. Já está reconhecendo que existe, né? Antes a gente nem existia, né? Tá certo. Bom, o princípio espiritual ou inteligência não tem fonte no elemento cósmico universal. Então, outra ideia de Kardec, pendente também da física da época, existe um fluido cósmico, ou fluido universal, ou fluido cósmico universal. Kardec usa as três expressões se referindo à mesma coisa, que é a origem de cujas transformações a gente encontra a matéria. Então, com o conceito de fluido cósmico, ele explica o perispírito, o mundo espiritual. Como é que pode existir espíritos com uma forma que não são percebidas pelos 5 sentidos? Existe porque a matéria não é só a matéria percebida pelos 5 sentidos. Hoje todos nós usamos protetor solar. Protetor solar serve para quê? Protege do sol. Mas é o sol mesmo? O sol que queima a gente? Não, ele protege a gente de quê? Raios ultra... Que raio é esse? Raio ultravioleta. A gente consegue ver o raio ultravioleta? A gente sabe que quando o sol está lá, meio-dia, tem muito raio ultravioleta. Quando está bem de manhãzinha ou bem de tardezinha, tem pouco, não é isso? Raio UVA e UVB, não é isso? Ultravioleta A e ultravioleta B. A gente vê com sentidos? Não. Ele existe? Existe. Não só existe, como adoece a pele. E ai da gente se não proteger. É ou não é? Então, podem existir, e se conheciam os raios ultravioletas na época de Kardec, não sei dizer, tá? Imagino que talvez não. Então, a gente pode dizer que não é só aquilo que a gente percebe com os 5 sentidos que existe. Hoje, para nós, é muito fácil falar de partícula subatômica, que a gente nem vê, que é fruto de uma equação matemática que um físico faz e que explica bem o funcionamento das partículas maiores. Nós falamos de objetos que definitivamente a gente não capta através dos 5 sentidos. A gente sabe que existem por dedução. Ok? Então, Kardec coloca o conceito de fluido cósmico universal
E diz que o princípio espiritual não tem fonte no fluido cósmico, porque senão, com a desagregação da matéria, haveria a morte do espírito. Olha o Platão aparecendo aqui no século XIX, com uma outra nomenclatura. Inteligência e pensamento não são atributos da matéria, são atributos do espírito. Embora a matéria possa atrapalhar a manifestação do espírito, como a senhora muito bem, fundamentadamente nos explicou. Tá? Bom, gente, qual é a origem do ser espiritual? Finalmente chegamos, né, no título, a gênese espiritual. Qual é a origem do ser espiritual? Quem me ajuda com essa questão? Qual é a origem do ser espiritual? Existe matéria, existe o espírito. Tá? A matéria é uma transformação do fluido cósmico universal. Qual que é a origem da matéria? Em Kardec, é uma transformação do fluido cósmico universal. Pode falar que esse fluido cósmico universal se transforma em matéria? Seria um conceito de energia? Não, a gente não pode chamar de energia, não do jeito que a física usa hoje. É porque a gente acabou tomando energia como sendo uma coisa, a gente fala assim, energia elétrica. Então a gente usa intuitivamente assim, é um negócio que a gente não vê, que passa por ali, que acende a luz e que faz funcionar as coisas. A matéria seria energia condensada? Não. Não. Eu recomendo que vocês leiam o Alexandre Fonseca, que é físico da USP, conhecedor de espiritismo e que conhece sobre isso. Tá? E que mostra para nós. Tem uma série de artigos. Energia é outra coisa. Energia é uma forma de mensuração, tá? de forças, da força elétrica, em que você faz uma comparação entre a energia potencial e a energia cinética. Tá? Mas aí, física, você me aperta, você me coloca numa situação ruim. Mas não é. A gente usa o termo energia de forma muito livre. Tá? A gente usa energia de uma forma inadequada aos olhos da física. Então, a gente não pode falar que é energia, esse fluido cósmico universal. A gente pode dizer que seria uma das muitas manifestações da matéria. A matéria, de sua forma primordial, cujas transformações vão gerar, inclusive, os elementos que a gente conhece. E cujas transformações vão levar os que a gente ainda não conhece e aqueles que formam o mundo espiritual. É o que coloca Kardec, é o máximo que a gente consegue chegar. Se a gente conseguir usar bem os conceitos de Kardec, a gente já está numa situação boa. Se a gente usa mal o conceito de Kardec e ainda tenta chegar numa área do conhecimento que não é a nossa, a gente faz bagunça, a gente começa a falar bobagem. Então, é preciso que a gente cuide dos conceitos, e é por isso que a gente volta a Kardec, é por isso que a gente está passando palavra por palavra, algumas que a gente já ouviu 1000 vezes, mas que talvez não tenha parado para poder pensar o seu significado, porque o pensamento de Kardec é bem redondinho, ele é bem fechado dentro de si, ele é bem demonstrado, ele é bem argumentado. Tá? Então, se a gente quer fazer associações entre o espiritismo e a física, primeiro a gente estuda o espiritismo, depois a gente estuda a física. Nos encontros da LIP, eu me recordo do Ademir, que é doutor em física também pela Unicamp, dele falando assim, olha, a gente gasta pelo menos 10 a 12 anos para ter uma noção de física quântica. E as pessoas saem por aí falando como se fosse, tá, o gás que a gente usa na nossa cozinha, como se fosse o interruptor que a gente usa na nossa parede. Tá? Ou seja, é necessário muito estudo, conhecimento e matemática para a compreensão clara do que as pessoas estão chamando de física quântica. E alguns espíritas tentam se apropriar de forma indevida e acabam sendo mal vistos pela comunidade dos físicos. Mas não são só espíritas que fazem isso, não, médicos também fazem isso. Tá? Até publicações internacionais de medicina tem médicos falando de física quântica e medicina, e até físicos fazem isso. O pessoal da LIP chegou a desconstruir uma colocação, um livro escrito por um físico que tenta aplicar a física às coisas do mundo espiritual. Tá? E eles mostram que há conceitos em contradição com o pensamento kardeciano, que há conceitos pouco claros
dentro da própria física, do emprego da própria física. Amit Goswami, não sei se vocês já ouviram falar dele. Tá? Bastante criticado, e criticado de uma forma bem posta. Né? Bom, qual a origem do ser espiritual? Bom, não dá para a gente investigar a origem do ser espiritual como a gente estuda a matéria. Tá? Então, lá em casa eu estava com o matagal do lado da minha garagem. Tá? Tinha um espaço para ser jardim, do lado da garagem estava o maior matagal. Tá? Uma senhora que morava no nosso prédio resolveu plantar flores, aí ela arrancou toda a grama, e aí as flores não vieram, e a grama foi embora, e ela desencarnou, e aí o mato foi crescendo. Tá? E aí chegou numa hora que estava insuportável, a gente falou assim, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós vamos plantar um jardim aqui, nós vamos plantar a grama de volta. A gente sabe como é que a gente faz para poder colocar grama lá no jardim. Contratamos o jardineiro, ele arrancou o mato todo que estava lá, preparou a terra, fez a terra ficar bem rica e colocou as placas de grama. Eu sei que a grama vai crescer, eu consigo observar. Ele foi capaz de me dizer, olha, vai levar de 3 a 4 meses se você aguar todos os dias para essa grama pegar, entre aspas. Tá? Depois disso você pode ficar tranquilo, aí vai entrar no período do inverno, vai crescer, vai ficar ótimo. Tá? A gente consegue, observando, falar dessas coisas. Qualquer um que tenha algum tipo de planta em casa, dá notícias da planta, de como é que ela cresce, de quando ela está feliz, de quando ela está triste. Não é verdade? A gente até humaniza as plantas, tá? Mas a gente é capaz de dar notícia. Mas e o espírito que a gente não vê? O espírito do qual a gente só tem notícia através do diálogo, da narrativa, da conversa, através da produção do conhecimento. Tá? Aí Kardec coloca que se a gente tomar por base a justiça divina, ou seja, se o nosso tijolinho lá de baixo for de que existe Deus, existem espíritos e Deus é justo, Deus não joga dados, Deus não está brincando conosco, Deus é justo e bom. Então, com base na justiça divina, a gente pode entender que todos devem proceder do mesmo ponto de partida. Se Deus é justo, Ele fez o mundo igual, o que vai de encontro à nossa percepção imediata, porque um nasce na favela do Rio de Janeiro, sujeito a balas perdidas, do confronto do policial com o traficante, ou do miliciano com o traficante, ou entre traficantes. Tá? E o outro nasce em Belo Horizonte, na Zona Sul, tranquilinho, do lado de uma padaria maravilhosa, um apartamento super confortável. Esse tipo de percepção já incomoda os cristãos desde o século I. Orígenes, no século III, escreveu que se Deus é justo e as diferenças são tão grandes, os espíritos existem antes de nascer. Eles fizeram alguma coisa antes de nascer, para que um nascesse com o corpo todo deformado e o outro nascesse com o corpo perfeito. Só assim é que a gente é capaz de entender a justiça divina. Olha só, um cristão que não tinha ouvido falar de reencarnação e que percebe que as diferenças sociais, se existem, elas têm um sentido. E é isso que Kardec está falando. Então, se a gente põe o tijolinho da justiça divina, então todos procedem do mesmo ponto de partida. E que os espíritos conversam com Kardec que todos nós somos criados simples e ignorantes. Não ignorantes no mau sentido. Ignorantes no sentido de não conhecer nada, de não saber nada, de não ter noção de nada. Todos partimos do mesmo ponto. E aí, então, entramos no ciclo das encarnações. E aí, em cada encarnação, a gente vai aprendendo. Aí a pessoa fala para nós, mas quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. De fato, a gente esquece os eventos do passado, mas nós somos a mesma personalidade. Na Grécia Antiga, os críticos da reencarnação de Pitágoras, eles diziam, não, essa história de reencarnação do Pitágoras deve estar errado. Porque ele diz que fulano é reencarnação de ciclano. E o fulano era um guerreiro. E o ciclano é um estudioso que não quer saber de guerra, nem de briga, nem de nada. Como é que pode ter mudado de forma tão patente assim a personalidade? Então, dentro de uma lógica reencarnacionista, há uma continuidade. E é por isso que crianças
às vezes tão pequenas, têm uma habilidade musical imensa. E a gente pergunta assim, onde que aprendeu? Eu me recordo até hoje do Fantástico, que mostrou o menino Sibelius, que dentro da psicologia é o que já foi traduzido como sendo gênio idiota, porque ele tem uma perturbação da capacidade cognitiva, uma dificuldade de aprender, uma dificuldade de se expressar, mas faz alguma coisa de forma magistral. E o Sibelius estava em casa, tido como um portador de necessidades especiais, como um deficiente, e a mãe dele estava lá deitada na cama à noite, quando de repente ela ouviu o piano tocando. E ela levantou e falou assim, o que está acontecendo? E era o menino dela, de 3, 4 anos de idade, que sentou ao piano e começou a executar. A repórter do Fantástico, entrevistando a família, perguntou ao Sibelius se ele ouvisse uma música pela primeira vez, ele seria capaz de executar no piano? E ele respondeu com dificuldade que seria. Então a repórter levou uma música pouco conhecida no gravador, ligou o gravador, a música executou na frente dele, ele ouviu, ele assentou o piano e executou. Sem virtuosismo, com alguma dificuldade, mas executou. Com certeza, se fosse eu, não ia sair nada. Se fosse eu, o máximo que eu conseguia fazer é fechar a tampa do piano, para não passar vergonha e assumir a total e completa incompetência. O menino traz aquilo de dentro dele. De onde ele trouxe isso? De onde ele trouxe essa habilidade? É isso que passa no espírito de encarnação por encarnação. Todos têm igual aptidão para progredir, estão todos sujeitos ao progresso individual. Todos os espíritos são perfectíveis, podem assumir aquilo que do nosso ponto de vista a gente chama de perfeição, que quando a gente chegar lá a gente vê o que é, porque a gente está muito distante, é algo difícil da gente entender, e não há favorecimento divino, no sentido de Deus dar 5 talentos para um e 10 talentos para outro, sem razão, sem razão. Se alguém tem 10 e o outro tem 5, há uma razão, ok? Então não existe favorecimento divino, seja de talentos ou seja de obrigações. Você vai carregar o mundo nas costas e você vai junto do mundo, nas costas dele. Você vai ser carregada junto com o mundo. Não, de jeito nenhum. No pensamento espírita, Deus cria os seres espirituais desde toda a eternidade, que é uma outra pergunta que eu vivo ouvindo os evangélicos fazerem para nós. Mas espera aí. Tinham 1 bilhão de pessoas na Terra há não sei quantos anos. Agora tem 7 bilhões, 7 trilhões, não sei mais, eu já perdi essa conta. Tá? Como que tem reencarnação se teve tempo, se houve um aumento tão expressivo da população? Tá? É porque Deus continua trabalhando, Ele continua criando. E os seres continuam evoluindo. E o que é pior, Kardec ainda fala que os espíritos, eles transitam pelos diferentes mundos. À medida em que ele aprendeu aquilo que ele tinha que aprender num determinado mundo, ele vai para um outro, para passar por um outro grau de experiência, da mesma forma que a gente encerra o ensino primário e vai para o ensino secundário. A gente encerra o ensino secundário e vai para o ensino superior. E quem quiser vai poder fazer mestrado, vai poder fazer doutorado, pós-doc, vai poder estudar bastante e não vai saber nada. Quando ele for sábio, ele vai repetir com Sócrates, só sei que nada sei. Porque ele vai ter noção do volume do conhecimento humano. E aí ele vai saber que o que a gente sabe é tão pouco, é tão inexpressivo. Ainda que seja seguro o que a gente sabe, mas é tão pequeno. E aí então, aquele que sabe pouco é arrogante. Porque sabe que sabe alguma coisa que o outro não sabe. Mas aquele que sabe muito é humilde. Porque sabe que mesmo aquele que aparentemente sabe pouco pode lhe dar uma lição de vida. Pode ensinar alguma coisa que com todos os anos de cadeira e de cuspe-giz, ele não foi capaz de aprender. A pessoa mais humilde no mundo pode ser nosso mestre, nosso professor. E isso nos faz obrigatoriamente, por coerência, desejar ser humildes, para que a gente não
se fique face a face com a própria arrogância, né? Como o princípio espiritual se une à matéria? Tá? Kardec questionando. Então ele faz também uma imagem que eu achei genial. Tá? Ele habita a matéria como o lenhador mora na floresta. Então ele usa da matéria. O lenhador ele precisa da madeira da floresta para poder viver, não é isso? Ele vai precisar, talvez, caçar dentro da floresta para poder se alimentar de carne. Talvez ele tenha que plantar. Então, ele vive lá dentro daquele meio e ele passa a conhecer aquele meio onde ele vive para ele poder sobreviver. O espírito reveste a matéria. Ao revestir a matéria, ele começa a conhecer a matéria também para poder sobreviver. E a partir do conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai crescendo. Então o espírito habita a matéria da mesma forma que o lenhador habita a floresta. O Kardec está colocando para nós. O corpo é ao mesmo tempo envoltório e instrumento do espírito, com E maiúsculo. Quanto mais aptidões desenvolve, obtém corpos mais adequados. E o espírito é quem modela o seu envoltório. Já está Kardec falando isso. Na reencarnação, já na união do espermatozoide com o óvulo, as escolhas, ali você tem bilhões de possibilidades, trilhões, quadrilhões de possibilidades de escolha de corpo. E o espírito, de alguma forma, influencia a formação do organismo, das cadeias genéticas, a formação daquele corpo. O corpo vai ser o corpo que mais será útil ao crescimento do espírito. E a utilidade do crescimento do espírito a gente não consegue medir só com o conhecimento da vida de encarnado. É preciso estar no plano espiritual e enxergar com uma visão mais ampla para a gente ser capaz de perceber quais são nossas necessidades. Quem de nós desejaria nascer numa favela? Hoje, com a visão que a gente tem, nossa, que lugar perigoso, nossa, que dificuldade que as pessoas vivem, nossa, que complicação. Talvez nenhum de nós quisesse. Mas lá no plano espiritual, a gente se enxerga como espírito e fala assim, não posso ser nem classe média, sou tão arrogante, não posso nem ser classe média, nem ser rico, porque eu vou continuar repetindo os problemas que eu trago no meu espírito. Eu preciso passar por uma experiência diferente. Não foi nenhum nem dois espíritos que explicaram para nós que passaram pela experiência da escravidão depois de ter sido senhor, depois de ter sido alguém importante numa sociedade de destaque como Roma, por exemplo, depois de ter sido alguém sábio numa sociedade como a Grécia, e volta como escravo. E de alguma forma aquela experiência de escravo, que felizmente nós temos mudado a sociedade para que ela desapareça, para que ela não exista mais, que é o nosso trabalho, apesar de todas as injustiças da situação, aquela experiência pode ser útil para o espírito. Bom, e Jesus já falava isso, ele falava assim, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. As falas aparentemente contraditórias, que a gente não entende, tá? Crescer na desigualdade. Jesus valorizava quem a sociedade judaica não queria nem ver. Ele tinha expulso do convívio comum, como os leprosos. Ele valorizava as mulheres, ele valorizava os samaritanos, que eram vistos como segunda linha na sociedade judaica. Então, a escolha do corpo físico, o espírito modela seu envoltório e esse envoltório vai ser o mais útil possível para ele. Tá? E o corpo se decompõe com o tempo, o princípio vital extingue e o corpo morre. Pode acontecer do corpo morrer com uma morte violenta e o princípio vital ser retirado e voltar ao seu todo, tá? Ou pode acontecer do princípio vital não ser mais renovado e isso gerar problemas orgânicos e o corpo morrer. E o espírito deixa o corpo. Essa é a morte, o princípio vital. Bom, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Nós já estamos em 9h25. Eu trouxe 2 livros para a gente, tá? Eu queria
Há muita coisa nesse capítulo para a gente conversar, então não dá para a gente ver tudo, tá? Então, olha só, isso está num capítulo só da Gênesis, tá? Então eu vou deixar a propaganda do blog que eu mantenho, que é o Espiritismo Comentado. Quem quiser, o endereço eu tenho um cartãozinho aqui, é só me procurar depois da reunião. Eu vou passar a palavra para o Ricardo. Eu trouxe 2 livros da LIP para os interessados. Você que está com a palavra, né? Então passo para você.